Muito bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, pedir desculpa pelo atraso, mas o comboio é o que é. Quero também começar por cumprimentar o engenheiro Nuno Cardoso e dizer que é com muito gosto que aqui estou neste dia de arranque da Ácora Portugal. Desejar-lhe muito sucesso neste projeto, que é um projeto muito valioso e que é um projeto ao qual eu também um dia, se as coisas correrem menos bem, venho aqui bater à porta do Nuno Cardoso e pedir-lhe também para fazer parte desse projeto e para morar e para partilhar e usufruir deste projeto da Ácora Portugal. Este conceito de habitação colaborativa destinada sobretudo aos mais séniores, em que o espírito de comunidade e partilha está muito presente como forma de combater o isolamento e dar mais e melhor qualidade de vida a esta franja da população, é, por si só, um projeto que todos nós, políticos, sobretudo eu falo enquanto deputado da Assembleia da República, devemos acarinhar e, sobretudo, responder ao repto lançado pela Ácora de a própria cooperativa fazer parte de um futuro Conselho Nacional de Habitação que está previsto ser criado na Lei de Bases da Habitação. A mim lançaram-me o repto para eu vir aqui falar sobre a Lei de Bases da Habitação. A Lei de Bases, nunca existiu uma Lei de Bases da Habitação. Estamos hoje a trabalhar nessa Lei de Bases. Há 3 projetos de lei, um do Partido Socialista, outro do Bloco de Esquerda e outro da CDU. O Partido Socialista arrancou primeiro na apresentação, entregou em julho esse projeto de lei de bases da habitação e sobre o qual já houve também uma audição pública, uma consulta pública, da qual a Ácora também participou e, sobretudo, às políticas públicas de habitação sempre faltou um enquadramento global. Hoje o tema da habitação assumiu um papel central no debate político, no debate público. Ao contrário do que acontecia no passado, o problema da habitação que hoje vivemos não é só um problema das classes mais desfavorecidas, das classes que se ouvem menos e que são mais frágeis. O problema da habitação é hoje também um problema da classe média. Garantir o acesso de todos a uma habitação adequada está consagrado na Constituição da República Portuguesa desde 76, conjuntamente com outros direitos sociais e culturais. Apesar disso, nunca houve até hoje um quadro geral que corresponda a um conjunto de princípios e de regras que norteiem a atuação dos poderes públicos e privados nesta matéria. Foi neste contexto que o Partido Socialista, respondendo a um repto lançado pela deputada Helena Roseta, e a honra lhe seja feita, a deputada é uma ativista nesta matéria e que foi ela que deu o impulso para que esta lei de bases hoje estivesse a ser discutida na Assembleia da República, avançou com a apresentação do projeto de lei de bases da habitação. Esta iniciativa teve como objetivo político responder aos desafios em matéria de habitação, de forma abrangente, encontrar respostas que façam parte de uma estratégia integrada e de longo prazo e que não se foque em resolver problemas de forma avulsa e temporária. Com isto não quero tirar nenhum mérito, por exemplo, ao projeto SAL, que tem aqui bairros do CISA e de outros grandes arquitetos e que foi um projeto que muito serviu e muito apoiou as populações mais desfavorecidas nos anos 80, da Lei de Solos do Nuno Portas, do Plano Estratégico de Habitação que previu as figuras dos programas locais de habitação como instrumentos essenciais de políticas públicas de habitação, até à Estratégia Nacional de Habitação em 2015, que infelizmente nunca foi apresentada nem discutida na Assembleia da República. Apesar disso, o diagnóstico apresentado neste último documento, em 2015, é muito revelador quanto à fraca prestação do Estado em matéria de investimento público na habitação, e eu tenho aqui alguns números para vos dar entre 87 e 2011. Neste período de quase 25 anos, foram orçamentados pelo Estado 9,6 mil milhões de euros. Deste valor, 73,3% foi para juros bonificados, 14,2% para programas de realojamento, 8,4% para incentivos ao arrendamento, 2% para promoção direta e 1,7% para programas de reabilitação de edifícios.
Com a chegada da crise, se as dotações orçamentais para as políticas públicas de habitação já eram poucas, a partir daí passaram praticamente a ser inexistentes, ao mesmo tempo que se agravavam as condições de vida e diminuíam os rendimentos de muitos agregados familiares. A juntar este contexto de crise e de falta de investimento público, a liberalização do arrendamento levada a cabo em 2012 criou uma pressão adicional nas famílias, nomeadamente em centros históricos de algumas cidades, onde aumentou a atratividade para alguns setores económicos, como a restauração, como o alojamento local, e a juntar a isto o aumento da procura imobiliária externa. Continuamos, por isso, a ter o problema da habitação por resolver, apesar de hoje haver mais casas do que famílias em Portugal. Em 1970, faltavam 500 mil casas no nosso país. Entre 70 e 2011, a população cresceu 22%. O número de famílias cresceu 72%. Com a natureza, há uma diferença, cada vez existem mais famílias monoparentais, o que também pressiona o mercado, porque uma família que se divide são duas casas e isso é também um problema e uma pressão adicional no setor da habitação. O número de alojamentos passou de 2,7 para 5,9 milhões, 65% em zonas urbanas, 35% em zonas rurais. E o problema da habitação continua, ainda hoje, por estar resolvido. A questão não é tanto a falta de habitação, porque há mais casas do que pessoas neste momento em Portugal, a questão é a falta da habitação onde ela é verdadeiramente necessária, nomeadamente nos grandes centros urbanos. Entretanto, o paradigma da habitação também mudou. Para termos uma noção, em 1970, 46% da população tinha uma casa arrendada e 54% casa própria. Em 2011, só 25% tem uma casa arrendada e 75% uma casa própria. Na verdade, a casa não é integralmente própria, porque é, sobretudo, há uma renda que nós vamos pagando ao banco, mas as casas são, sobretudo, do banco. Em Portugal, ao contrário do que se deu na generalidade dos países da União Europeia, a habitação foi fortemente dominada pela habitação própria, deixando o acesso a este bem essencial fortemente condicionado à capacidade financeira de cada família, gerando sobrecarga dos custos com a habitação, o aumento do endividamento das famílias e falta de mobilidade, o que dificulta a adaptação das famílias às alterações dinâmicas, às alterações e às dinâmicas pessoais, familiares e profissionais. Ao contrário de uma visão do passado, o problema que hoje vivemos na habitação, como já referi, não é só um problema das classes mais desfavorecidas, mas é também um problema da classe média. Temos que responder àquilo que é hoje uma emergência nacional, colocando no mercado mais casas e casas a preços mais baixos, acessíveis às famílias portuguesas. A habitação é um direito fundamental, a base de uma sociedade estável e coesa e o alicerce a partir do qual os cidadãos constroem condições que lhes permitem aceder a outros direitos, como a educação, a saúde e o emprego. Este Governo, percebendo o momento em que Portugal vive relativamente à habitação, deu um sinal político forte ao criar uma Secretaria de Estado e ao apresentar um documento estratégico intitulado Uma nova geração de políticas de habitação, tendo como objetivo garantir o acesso de todos a uma habitação adequada, alargando o parque habitacional público, criar condições para que a reabilitação urbana passe da exceção à regra e promovendo incentivos financeiros e fiscais à reabilitação e ao arrendamento. Reduzir a médio prazo a percentagem de população que vive em agregados familiares com sobrecargas de despesas com habitação no regime de arrendamento é também uma meta que temos que alcançar. A proposta de lei de bases da habitação do Partido Socialista prevê assim um conjunto de conceitos sobre o direito à habitação, sobretudo sobre aquilo que deve estar garantido como uma dimensão adequada da habitação. Os especialistas dizem que são cerca de 11 metros quadrados por pessoa, até às condições de higiene, salubridade, conforto e segurança, bem como as questões, que aqui também já foram referidas, relativamente ao seu habitat. Isto é, ao espaço envolvente, às acessibilidades, ao acesso a serviços públicos essenciais, à água, à energia, aos transportes. Estipulamos também que aquilo que definimos por preservação da intimidade pessoal e privacidade familiar e inovamos também no direito à morada como um direito e como uma condição de cidadania. Esta proposta valoriza, define e esclarece
o papel dos agentes públicos e privados no conjunto global da política de habitação, identificando sobretudo as incumbências do Estado, das famílias, do setor privado, bem como do setor cooperativo e social. Inova-se em matéria de competências de freguesias, que por razões de proximidade deverão ter um papel especial na identificação de carências e recursos habitacionais dos seus territórios. Relativamente às políticas públicas de habitação, este é um ponto nevrálgico desta Lei de Bases, estabelecendo o modo como se desenvolve e articulam os diferentes patamares de intervenção ao nível nacional, regional e local. Propomos a criação de um novo órgão, que é o Conselho Nacional de Habitação, com competências de acompanhamento e de envolvimento da sociedade civil no desenho das políticas públicas de habitação. A nível municipal, destacamos a obrigatoriedade de existir um instrumento muito importante, que é o Programa Local de Habitação, em que aí pedimos um grau elevado de detalhe e consagramos também alguns princípios em matéria de financiamento, incluindo a possibilidade de flexibilização dos limites de endividamento municipal e a criação de fundos de habitação e reabilitação de nível local. Resumindo, esta proposta enuncia e enquadra os princípios e instrumentos das políticas públicas em matéria de habitação, promoção da habitação pública, fiscalidade, apresentando-se as linhas gerais a que deve obedecer os sistemas de incentivos fiscais, apoios financeiros e subsidiação e instrumentos de regulação. Por fim, destaco o acesso ao arrendamento e à renda compatível com o orçamento familiar, o acesso à casa própria e as intervenções prioritárias para pessoas que vivam em condições precárias e em situações de risco que precisam de apoio expedito. Muito obrigado.